Você sabe que eu estava falando com a Thaisa sobre o Enem dos concursos e o tema, o tempo, o clima lá em Brasília, e ela estava contando que está calor. Gente, aliás, tem calor em vários lugares do Brasil. A gente está vendo um recorde atrás do outro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em Goiânia também, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 37 graus ontem, 17 de agosto, batendo um novo recorde. Rio Branco, capital do Acre, pode ter um novo calor hoje, domingo, com mais de 36,2 graus, mas a sorte é que em muitos lugares onde você tem essa prova, os candidatos ficam abrigados no ar-condicionado, exatamente como está a Larissa Rodrigues, nossa analista, confortável ali, conseguindo conversar com a gente com um clima mais ameno, né, Larissa? Escapando desse sol aí em Brasília, porque Brasília, quando faz calor, você tem um problema adicional, que aliás a gente está vivendo em São Paulo também, que é a baixa umidade, né? E aí haja água para conseguir enfrentar tudo isso. Conta pra gente como é que você tem avaliado o clima, não só em Brasília, mas também nesse momento do Enem dos concursos de recrutar os servidores públicos. Boa tarde para você. Tudo bem, Pedro? Boa tarde para você, para quem acompanha a gente. Pedro, hoje a umidade aqui está mais ou menos 20%. Tá bem difícil, viu? Cheguei aqui na TV por volta ali da 1h30 da tarde, naquela hora do sol, e deu para sentir. Mas agora, aqui dentro da redação, estamos bem fresquinhos e com a cabeça um pouco melhor, talvez, do que quem está lá passando, né, tentando raciocinar e responder essas perguntas do Enem do concurso. Agora, falando um pouco da questão política, Pedro, desse concurso, o que eu ouvi hoje pela manhã e ouvi durante a semana também, conversando com algumas pessoas que estão diretamente ligadas, né, na organização. Tem sido analisado até agora que foi uma bola dentro, digamos assim, que foi um grande feito do governo a realização desse Enem. Até porque não tivemos grandes problemas registrados até agora, daqui a pouquinho eu vou pontuar, especialmente em Brasília, como que está toda essa situação. E para além disso, com aquele adiamento que a gente teve, a época ali da tragédia no Rio Grande do Sul, que infelizmente ainda não terminou de vez, mas no ápice da tragédia no Rio Grande do Sul, houve muitos questionamentos se o adiamento poderia trazer algum prejuízo até de pessoas indo à justiça, reclamarem disso. Mas dentro do governo o balanço é que o adiamento foi correto, que os pequenos problemas e quem reclamou muito desse adiamento, no fim das contas, conseguiu se resolver e que até agora tem tudo andado da melhor maneira possível, sendo considerado de fato uma revolução no mercado de quem faz muito concurso, principalmente aqui em Brasília, e os concurseiros estão avaliando de forma positiva essa ação, pelo menos até agora. Há pouco, o próprio Ministério da Gestão divulgou uma nota dizendo que houve algumas pessoas que saíram com os cadernos de prova no turno da manhã. Isso porque as provas elas foram divididas. Até 11h30 da manhã a gente teve uma parte, um intervalo para o almoço, fechando os portões pós-almoço às 2 da tarde para recomeçar as provas às 2h30. E ninguém podia sair com os cadernos, mas o que o Ministério da Gestão nos informou agora há pouco, algumas pessoas saíram com os cadernos de provas, todas elas, os fiscais perceberam, mas elas se recusaram a entregar os cadernos de provas para esses fiscais, né, ali do concurso, mas que todos esses candidatos que não devolveram o caderno vão ser eliminados do concurso, porque já havia ali no edital essa previsão de que naquele momento não se podia deixar, então, para o intervalo do almoço, as provas com o caderno, com as respostas e antes de voltar para essa segunda parte. Há pouco eu conversei com a Polícia Militar aqui do DF para saber se tinha alguma intercorrência, se a Polícia Militar tinha sido acionada ou as forças de segurança aqui do Distrito Federal para atuar em alguma situação. O que eles me pontuaram? Situações até muito pontuais, de fato, e situações de menor problema, digamos assim. Um candidato acabou desmaiando ali no Instituto Federal, que fica no Gama, uma cidade aqui próxima de Brasília, mas que pertence ao Distrito Federal, e aí precisou do atendimento do SAMU, lá até voltando ao nosso assunto do calor, né, Pedro? Aqui na Asa Sul, teve uma candidata que chegou atrasada e tentou forçar ali os portões, e obviamente não pôde fazer isso, precisaram acionar a polícia. E para terminar, também teve ali numa escola em outra cidade aqui próximo do Distrito Federal, chamada de Ceilândia, que tinha um som muito alto próximo às provas, precisaram acionar a Polícia Militar para ir lá naquela casa e pedir para abaixarem o som para que os concurseiros pudessem terminar de fato as suas provas com tranquilidade, viu, Pedro?
E a gente vê, né, Larissa, como o serviço público e um cargo com estabilidade ainda atrai tanta gente, porque se você considerar, estava fazendo uma conta rápida aqui, 2 milhões e 100 mil pessoas, pouco mais de 6 mil vagas, são mais de 300 candidatos por vaga. Então, é uma altíssima concorrência para essas pessoas que vão prestar a prova, o que, aliás, é curioso, porque a gente registrou nessa semana, com dados do IBGE, o menor índice de desemprego nos últimos 10 anos. O desemprego está abaixo de 7%, mas o serviço público ainda acaba atraindo bastante gente. Agradecer a Larissa Rodrigues, que conversou com a gente, porque a gente